Conforme combinado, esse é o vídeo Trato e Manejo de Jumbos. Primeiro peixe que a gente vai estar falando sobre o dia a dia, como é que é a alimentação, trato, manejo, é dessa maravilhosa espécie, o gurami, mais conhecido também como gurami gigante, a galera chama de GG. Eu tenho aqui dois exemplares do gurami gigante, os Pronemus gurami, tá? E para quem tiver curiosidade para conhecer todas as espécies, logo após esse vídeo a gente vai estar iniciando também a série Guia Prático de Espécies da Aquarismo Jumbo. A gente vai estar falando de todas as espécies juntos de uma maneira também bem didática e bem jumbista, bem aquarista mesmo, para você que já cria o peixe sem muito enfeite. Eu quero falar hoje para vocês a principal coisa que você tem que entender para ter um gurami gigante. É que para ter um gurami gigante você tem que entender que você vai ter um peixe para a tua vida toda. Por que um peixe para a tua vida toda? São peixes que têm uma longevidade muito grande. O meu exemplar fêmea, essa aqui, a Destiny, ela está comigo, já vai fazer 9 anos, era do Léo Jumbos, peguei com ele, antes mesmo de ter a questão de ser proibido a importação. Hoje ele é um animal que ele é proibido ter importação, o IBAMA não permite, infelizmente, né? A gente tem que tentar reverter isso daí para que os aquaristas possam ter, mas ele tem sido reproduzido aí, alguns aquaristas têm conseguido, alguns filhotes estão conseguindo ter eles. É para essa galera que tem e para quem já tem há muito tempo, que tem algum nível de dificuldade, que a gente vai começar a falar de alguns peixes como esse. Bom, o gurami gigante, galera, ele precisa de um aquário que comporte ele, tá? Então o tanque está aqui atrás de mim, ele é um tanque que tem 2 metros, 60 por 70, mas você com um tanque a partir de 1,50 m, tá? Até mesmo 50 por 50, você já consegue manter o gurami. Tá? Eu compactuo ele, eu coloco ele com outras espécies, preciso de um big tank, um tanque um pouco maior, um tanque para 1000 litros. Mas se você consegue manter eles até com aquários, principalmente se for como pet, com aquários de 1,50 m, você consegue manter um peixe desse. Lembrando que é um peixe para a vida toda. Uma vez que você adquirir um gurami gigante, entenda que você modifica a tua rotina, né? São peixes que ele tem essa coisa de ficar assim, ó. Eu estou falando com vocês, eles estão aqui prestando atenção. Não que eles estejam ouvindo, mas eles estão me vendo. Eles têm uma visão ótima, estão me vendo aqui perfeitamente. Ó. Pode ver que ele vai vir e vai inteirar. Ó. Ele vem e aí vai querer morder minha mão. Ó. E aí você vai falar, é uma espécie agressiva? Não, é uma espécie que de comportamento e de indicação, já entra a primeira dica para você aquarista. Ele é um peixe indicado para aquele aquarista que está saindo de iniciante para intermediário. Precisa ser um aquarista hardcore, super da galáxias. Você consegue ter um nível intermediário, manter bem esse peixe. Por quê? A exigência desse peixe ela é relativamente menor. Por ser um anabantídeo, né, ele tem um órgão chamado labirinto, que faz com que ele consiga extrair parte do suprimento que ele precisa de oxigênio do ar. Então ele consegue suportar determinados erros de um aquarista iniciante. Então ele é um peixe que vai ter uma longevidade muito grande. Outra coisa interessante para falar sobre os guramis é que, independente da espécie que você tem, a gente tem aqui no Brasil, comumente a gente consegue ver o gurami giant, o gold, né? Apareceu alguns também albinos aí, com olho vermelho, a gente vê o cinza e a gente vê o laticlavius, que é o red tail. Só que tem uma outra espécie que nunca vi aqui no Brasil, se eu não me engano acho que é o septemfaciatus, né? Que é um gurami marmorizado, lindo, um elefante gurami, que é uma maravilha. Eu vou falar deles quando for falar do guia de espécie, a gente vai estar falando de cada espécie, uma linguagem melhor. Sobre o dia a dia, sobre o trato, são peixes que não exigem uma manutenção muito grande, mas eles gostam muito de uma água boa. Como todo peixe jumbo, fazer uma boa manutenção no teu aquário e TPA é a chave de não ter um aquário bem cuidado e ter um sucesso tranquilo com o teu aquário. Mas independente de você fazer ou não fazer a sua TPA, entenda, circulação de água, que é uma coisa que nós gostamos de colocar no aquário de jumbos, para não ficar com um resto de comida no fundo, é uma coisa que o gurami não curte muito a circulação de água com muita força. Ele curte mais um estilo de água mais lento. Então olha só, na minha montagem aqui, o que eu fiz? Como eu tenho a aruanã fazendo a superfície e tenho os guramis, aí já vai uma dica de comportamento, eu tenho uma bomba de circulação que ela é jogada para a parede. Então ela cria uma zona morta aqui em cima e uma zona de descanso onde o peixe consegue ficar fazendo o que ele está fazendo, sem nenhum esforço, ficar parado. E ao mesmo tempo eu tenho a circulação de água do meu aquário. A própria aruanã, às vezes ela está fazendo uma natação, ó, agora ela está parada em frente à correnteza e está nadando, tá vendo?
Isso para o peixe é muito legal ter uma correnteza no aquário, mas é opcional. Se ela não quiser a correnteza, ela vem para o lado de cá e ela não vai ter correnteza. Sobre uma outra coisa importante, eu até anotei aqui para falar para vocês, sobre iluminação para ter um gurami gigante. Quando você vê um peixe branco, todo mundo tem a tendência, o peixe é branco, vou colocar uma luz azul que vai ficar espetáculo. Vou conjugar azul com branco, pronto, vai ficar legal. É interessante quando você tem peixes brancos conjugar rosa ou vermelho LED, ou o que você estiver usando, com azul. Apesar da luz branca ser legal, o que a luz branca ela tem uma tendência a fazer no aquário quando você conjuga errado ou você usa só ela? A luz branca tem a tendência a esverdear a água. Exemplo, vou fazer agora para vocês. Vou apagar tudo aqui e vou ligar só a luz branca de LED. A água vai ficar esverdeada. Se eu ligar todas as luzes aqui, o rosa e o azul, e conjugar, vai dar um estouro na luz. Então a luz, para você ter um peixe que vai aproveitar melhor, é legal você tirar um pouco da luz branca. Vou fazer aqui de novo para você, vou tirar a branca e olha o efeito que você consegue ter do peixe. Isso é apenas um efeito de luz, galera. Isso aí não vai influenciar legal. Mas lembrando, o fotoperíodo para aquário de jumbo não deve ser um fotoperíodo muito longo. O peixe jumbo ele não gosta de ficar com muita luz muito tempo. Outro assunto que eu botei aqui para vocês aqui é sobre o comportamento dos tanquemates que andam com ele. É possível fazer uma lotação de gurami, pessoal? Já tive uma quase lotação de guramis com 5 guramis. 3 redtails e 2 golds. O que aconteceu nessa minha lotação? Quando eu resolvi colocar um cinza, que era um pouquinho menor, ele foi, em vez de ser a cereja do bolo, ele foi um ingrediente podre na lotação. Então, primeiro, tem que ter um tanque bem grande. O meu tanque, apesar de grande, quando já entrou o 6º gurami, ele já pediu arrego. Não dá pra você, cara. Vamos manter isso daí. Então hoje, para quem tem grandes tanques e quiser ter, acredito que de 4 a 5 guramis você consegue fazer. Quando eles formam um casal, tem a tendência a ser territorial? Sim, tem a tendência a ser territorial. Sobre reprodução no aquário. É possível reprodução no aquário? Não se tem registro de reprodução deles no aquário, pelo menos um registro, mas é possível. Por que é possível? Porque se você tem um peixe, é possível que você consiga. Como? Não vai ser num aquário desse, vai ter que ser num aquário que vai ter a dimensão de um tanque, e muitos deles vão precisar de infusão para poder estimular e desovar normalmente. Eles são betas gigantes praticamente, pessoal, fazem ninho de bolhas. Então em tanques onde você tem plantas de superfície, etc., é comum que quem tenha coloque em tanque e quando olha lá está cheio de filhote, o cara não fez nada. Então ele é um peixe que tem uma reprodução relativamente fácil se estiver em tanque. Até um dos motivos que o IBAMA alega é que é uma espécie que ofereceria risco para a nossa fauna e para a piscicultura local. Então, assim, não olharam um pouco o lado do peixe como um peixe de estimação, como animal de estimação. Lembrando, eu não uso o termo peixe ornamental. O termo que eu sempre uso é peixe de estimação. Isso aqui, cara, fantástico, está anotado aqui para eu fazer. Eu chamo isso aqui de cuspida. Quer dizer, se eu tivesse combinado com o peixe, ele não faria ao vivo. O que é cuspida? O gurami, como ele precisa complementar a respiração dele com o ar atmosférico, volta e meia, quando ele dá a bocada, ele não consegue absorver todo o ar que ele jogou para dentro. Então parte fica, não digo amontoado, mas vai ficar na guelra, vai ficar ali e não vai conseguir soltar. Então ele faz a famosa cuspida, ele dá uma sacudida, dá uma soltada e de repente sai bolha que você nem imaginava que tinha. Aquilo dali também é uma maneira que ele tem de forçar a absorção dele no órgão do labirinto. É como se ele estivesse dando uma tosse realmente, eu chamo de cuspida, é uma coisa que o gurami normalmente está fazendo. Sobre alimentação, vocês podem ver, eu separei alguma coisa aqui de alimentação. Eles se alimentam de ração de carnívoros, basicamente eles gostam, só que ele é um animal onívoro. Então assim, no dia a dia eu trato com rações. Eu ganhei rações da Poitara, rações da Tropical, trato com rações de carnívoros que são completas, que tem tudo. Por que eu não dou uma só ração? Primeiro que eu não concordo com dar uma só ração para o peixe, acredito que fazer um mix de boas rações é importante e complementar com tudo. Tem uma ração que eu acho muito importante, inclusive aqui, ó, vou mostrar para vocês, essa ração aqui chama espirulina da Tropical. Por que você tem que dar espirulina para o peixe? Isso daqui eu dou uma vez por semana, para complementar a dieta de um peixe que é onívoro.
Então, assim, é muito importante oferecer espirulina para o gurami. Outra coisa, eu não dou ração para o meu gurami todo dia. Eu dou ração dia sim, dia não. E tem dia que eu complemento a alimentação deles apenas com o que ele mais gosta. Banana, é uma coisa que ele gosta muito. Uva, eles adoram uva, né? Enquanto a gente está falando aqui, ó, vou botar umas uvinhas aqui para vocês verem como eles curtem uva. Ah, mas aqui é complicado, porque a pirarara também gosta de uva, né? Eu coloco, olha lá, pirarara comendo uva, ó. Eu boto a uva pro gurami, a pirarara vai lá comer. Eles adoram. Tomate é uma coisa assim, muito legal para você dar. Às vezes eu dou inteiro, mas eu prefiro dar esse tomatinho aqui, ó. O tomatinho cereja, que parece pequenas uvas, tá vendo? A gente dá o tomatinho cereja, é espetáculo. Eles adoram comer o tomatinho cereja também. Vou botar aqui um pouquinho de tomatinho cereja aqui. Ó, como é que eles vêm? Parece que tá comendo ração, tá vendo? Sabe, é uma festa que eles fazem assim quando a gente pega um tomatinho cereja. E assim, no dia a dia, o trato para a alimentação é muito simples. Tem uma coisa também que hoje, por acaso, eu não tenho aqui, mas são as verduras. Nunca dê alface, aliás, para peixe nenhum, animal nenhum, a não ser é aconselhado a alface. Couve e acelga, chicória, agrião, tudo eu dou aqui no meu aquário. Tudo eu dou. Eu compro brócolis, a folha que vem pelo lado de fora do brócolis, eu tiro o caule, tiro as folhinhas e coloco, eles comem a folhinha do brócolis. Aqui o outro desganado aqui tá cheio de tomate na boca. Galera, uma outra coisa, ter um gurami no aquário, além de você ter a responsabilidade de ter um peixe para a vida toda, significa que você é um jumbista privilegiado. São poucos os jumbistas no Brasil que possuem essa espécie hoje. Hoje o meu aquário é feito em torno dessa espécie, dos guramis, tá? Então são peixes que eu vou ter para a minha vida toda. Tudo que eu fizer hoje em volta do meu aquário, do meu tanque, é sobre os guramis. É o meu peixe realmente hoje, o peixe preferido, o peixe que eu mais gosto. Não significa que eu desgosto dos outros peixes, tanto que vou fazer alguns vídeos falando sobre. A respeito de, Paulo, você vai falar de pH, tamanho, dismorfismo? Sim, vou falar no vídeo do Guia das Espécies. Aqui hoje o que eu anotei para dar para vocês era isso. É muito importante falar no dia a dia de um gurami, para quem está cuidando da espécie, é que evite ficar com aquele comportamento que parece ser legal, de ficar estimulando ele a bater no vidro. Eles têm um comportamento de ver você e bater no vidro, e bater no vidro, e bater no vidro. Nenhum peixe que fica batendo no vidro é positivo para ele. Só a longo prazo pode causar algum dano para o peixe, até mesmo para o aquário, né? No meu caso, eles têm um hábito de ficar ali, escolher um território para eles no cantinho e fazer alguns tipos de comportamento como se fossem de acasalamento. E aonde, ó, tá vendo? Você coloca aqui a mão, ó, eles vão estar batendo. Tem gente que acha isso um barato. É legal, é maneiro, mas não sempre. Porque eles têm esse queixo, né, protuberante grande, que ele adquire depois de uns 2 anos e meio, 3 anos, é quando ele começa a ficar com essa cara de ogro mesmo, bem ogrão mesmo. E esse queixo dele aqui, se você tiver uma bota fina e ele bater com força, se ele tiver com alguma coisa, ele pode até quebrar. Ele é um peixe que ele tem uma força muito grande. Galera, eu acredito que é isso que eu precisava falar para vocês. Eu não botei ração agora, porque eu acho que não é necessário colocar ração. Vou botar uma bananinha, né, só para não passar em branco, já que a banana já é deles. Ah, galera, banana descascada, tá? Não vai me dar banana com casca pro peixe, que não vai ser legal. Um abraço, se inscreve aqui no canal Aquarismo Jumbo. Aguarda que o próximo vídeo que a gente vai fazer, a gente vai estar falando da pirarara. Beleza, galera? Vamos estar falando sobre comportamento, sobre a pirarara no aquário. Trato e manejo do dia a dia. Um abração. Fica com essa galera aí, Jumbo. Um abração, galera.